Uma das coisas que eu costumo dizer aqui no canal algumas vezes é que se não fossem as coisas que eu vivenciei na espiritualidade, eu não tinha esta firmeza, eu não trazia essa mesma firmeza, esta mesma certeza aqui para o canal. Inclusive, o ato de trazer estas vivências dentro de uma temática que não é usual, que é tida por algumas pessoas como repugnante até, falar em espiritualidade, para mim, o fator crucial de eu trazer isto é efetivamente aquilo que eu vivenciei e que vivencio e que faz parte da minha vida e que é uma constatação em primeira pessoa da realidade à minha volta e da minha realidade interna, principalmente. Estou a dizer isto porque não foi só, este foi o motivo principal, mas pelo meio existem outros fatores ligados a esta parte que nós chamamos da espiritualidade, outros fatores que sempre merecem a minha atenção, sempre mereceram a minha atenção redobrada, porque é uma linha muito fina, muito ténue, nós trazermos algo espiritual com uma boa intenção de ajudar, de compartilhar, mas às vezes o ego também pode nos pregar algumas partidas, mesmo quando nós achamos que ele não está a fazê-lo. E uma das coisas que eu sempre me preocupei é em não deixar fazer da espiritualidade uma persona que não esteja intimamente ligada com aquilo que eu sou, no meu silêncio. É claro que dentro de um projeto como este que eu tenho no YouTube, existe uma postura, mas eu sou efetivamente uma pessoa normal que tem virtudes e defeitos. O tema que eu quero trazer é a sombra, o nosso lado sombra, aquilo que nós não gostamos de aceitar em nós, e isso vai ser a primeira parte do que eu vou falar aqui, e aquilo que nós não queremos transparecer para os outros. Esta parte espiritual é um pouco tendenciosa a nós mostrarmos algo que é polido, algo que é de um bom caráter, porque é um exemplo que estamos a trazer. Mas eu sempre tentei fazer também uma contraforça, uma contra-intenção dentro disso, que é o quê? Compartilhar sempre experiências espirituais pesadas, projeções astrais onde a energia era densa e mostrar que, principalmente, o culpado era eu. Derivado a uma conduta minha interna, isso refletia naquilo que era a minha densidade energética e isso fazia com que eu vivenciasse essas situações espirituais. Só que na parte da sombra é preciso também ter um cuidado redobrado no que toca àquilo que é o padrão que nós estamos a seguir na espiritualidade. Porque ainda que alguns discursos se mostrem espiritualistas ou espíritas, que não é a mesma coisa, mas seja o que for, há pessoas que, às vezes, sem quererem fazer isso, elas estão a ter um padrão um pouco religioso dentro da temática espiritual. E está tudo certo, faz parte, só que é preciso nós termos um olhar aguçado. E quando eu digo um padrão religioso é o quê? É, fundamentalmente, é claro que há mais nuances, mas é fundamentalmente nós exteriorizarmos algo dentro de uma dualidade, que seria aqui o bem e o mal, exteriorizar isso. Existe um vilão, existem vilões, a sombra, o nosso lado sombra não está em nós. Existe, por exemplo, na parte espírita, que não começa com uma conduta religiosa. Allan Kardec começa com uma conduta científica, mas hoje em dia o espiritismo, principalmente, maioritariamente no Brasil, ele tem um padrão religioso dogmático, que é o quê? O lado sombra é o encosto, o que chamamos de obsessor espiritual. E ele é o responsável. Existe sempre esta dualidade bem separada e principalmente, fundamentalmente, fora de nós. E isto serve a outros propósitos que fogem muito daquilo que é o verdadeiro autoconhecimento.
E uma das coisas que eu me preocupei sempre em perceber é qual é o padrão que eu estou a seguir, porque há sempre essa possibilidade de nós termos um viés religioso mesmo dentro de uma conduta ou de um discurso que se intitula de espiritualista. E aquilo que eu acredito hoje em dia é que é precisamente o oposto de algo externo a nós. E mesmo quando nós falamos numa presença pesada no mundo espiritual, isso acontece muito por haver uma reciprocidade de nossa parte, uma abertura que nós demos por alguma conduta menos positiva que estamos a ter, demos essa possibilidade. Portanto, não é a culpa, não é algo culpado externo a nós. E outra coisa muito importante é, cada vez que nós vamos nos desaproximando das nossas sombras, acreditando que estamos a construir algo muito vincado e que não quebra, que seria o nosso caráter, os nossos princípios, mas cada vez mais nos desaproximando e mantendo à distância essas sombras que existem, porque todos nós estamos num processo de maturação interna. A nossa passagem aqui, ela é sobre, claro que existem os outros, existe o externo, mas o externo só funciona com a luzinha acesa do nosso interno. E o nosso interno, ele é uma dualidade. Existem particularidades, cada pessoa nesta encarnação atravessa diferentes situações que podem se arrastar dentro, vamos lhe chamar, do seu ADN espiritual, ou seja, situações de outras vivências que são trazidas, coisas até incompreendidas no nosso interior, mas que nós temos, e esses sentimentos surgem dentro de nós, mas nós temos a tendência a fazer o quê? E até mesmo para as pessoas que seguem muito a parte espiritual e do autoconhecimento. Criar um afastamento, martirizar, ou seja, reprimir algo que sempre esteve connosco e que faz parte de nós. E quando nós fazemos isto e tentamos manter uma linha reta de comportamento que é aceitável perante os outros, perante a sociedade, mas em alguma quebra, em alguma situação, porque todos nós temos esse lado mais sombra, todos nós, seja o aspecto em que for, e nós achamos que essa separação no nosso interior, ela é muito forte, muito rígida, e não é. Ela é muito vaporosa. As coisas acontecem e depois, quando nós percebemos, existe algo dentro de nós que não é assim tão bonito. Só que o processo, para mim, hoje em dia, aquilo que eu acredito é precisamente o oposto de criar essa separação, de criar uma falsa ilusão mental, psíquica, de que isto não somos nós. Efetivamente somos nós e nós devemos abraçar. E quando eu digo abraçar as nossas sombras, algumas pessoas podem, logo gera-se no interior delas uma questão de duelo interno perante o que eu acabei de dizer. Abraçar as minhas sombras. Então eu vou abraçar algo que parece tão negativo, que não traz algo de bom para mim. Pois é aí que está o processo. O processo de abraçar é o processo de aceitar. Fundamentalmente, primeiramente, o aceitar é uma coisa que vai libertar grande peso dos ombros. Aceitar que por mais feia que seja essa sombra, ela existe dentro de nós. E se ela existe, se ela é uma verdade, porque a verdade que existe em nós é o nosso interior, o nosso agora, a nossa companhia constante, se ela existe, existe um motivo. Nós até podemos tentar compreender o porquê disso existir, mas para muitas pessoas não vai existir essa compreensão. Então abraçar é, primeiramente, aceitar. Aceitar que existe. E depois de aceitar, existem condutas que a pessoa pode ter, e que deve ter, inclusive, de verificar, por exemplo, no ato, o quanto se uma opção de seguir a sombra, qual é o resultado que traz, e perceber isso no ato em si. É claro que não vamos agora trazer aqui situações extremas, situações que firam o outro, não é isso que estamos aqui a falar, atenção.
Aqui o princípio base do meu canal é respeitar o próximo e tudo isso, ok? Mas eu estou a dizer, uma coisa que não traga dor para o próximo, seguir essa opção dentro da sombra e ver quais são os resultados. E a outra opção, porque todos nós temos uma consciência superior que existe em todos nós, a nossa voz interior, mais sutil, vamos dizer assim, algo mais da luz, como muita gente gosta de utilizar esta nomenclatura. E vamos ver qual é a diferença entre o seguir estes dois caminhos. E porque eu acredito mais do que depois de aceitar as nossas sombras, bem o verificar que existem outros espaços dentro de nós além delas. E é quando nós colocamos frente a frente o nosso lado luz e o nosso lado sombra e eles observam-se constantemente, é aí que o nosso lado luz e o nosso lado sombra percebem que há um espaço, mas esse espaço está cada vez mais encurtado. E quando esse espaço vai encurtando, nós vamos percebendo perante a leveza, a outra opção de libertação, vamos dizer assim, perante este, vamos chamar este conflito interno, mas que é um conflito que está a acontecer, nós vamos verificar o quanto o outro lado, o lado da luz, o quanto esse lado é mais beneficiário para nós, o quanto esse lado, que às vezes a mente não corresponde, porque a nossa mente está muito ligado, utilizando aqui até o tarô, um arcano maior que é o diabo ligado à parte material, do desejo, do prazer, que tudo isto faz parte, mas depois verificar algo mais amplo faz com que o nosso poder de conduta, de decisão e até mesmo porque nós projetamos sempre o nosso prazer, o nosso bem-estar na atitude que vai surgir e no resultado dela. Quando nós damos este espaço, esta matemática, esta conta que nós fazemos de, ok, eu vou fazer isto para depois ter a recompensa, ela vai ser obtida de uma outra forma. Ou às vezes nem vai ser preciso fazer essa conta porque nós sabemos que existe outro espaço dentro de mim, existe outras vertentes dentro do meu ser. Então eu aceitei a sombra, mas também ao aceitar a sombra eu criei o quê? O espaço de reconhecer que quando eu sigo a sombra isto acontece, e esse prazer, essa falsa noção de que isso me preenche de alguma forma, isso vai sendo reconhecido como não é uma constante e que não traz assim tão bons resultados. Então esse espaço que demos a uma outra consciência que nós temos, mais lúcida, fez com que agora nós criamos essa maturidade de aceitar e verificar que existe algo mais. Só assim podemos fazer, porque se afastarmos as nossas sombras, se julgarmos, se menosprezarmos, se trouxermos um viés de repulsa por as nossas sombras, esse combate interno que estamos a realizar, isso não faz com que a gente se conheça numa plenitude, não faz com que a gente consiga ter um contrabalanço que faça com que o nosso lado de consciência consiga incorporar mais em nós, e tudo isso vai, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, trazer situações conflituosas no nosso interior, pouco agradáveis. Então é preciso ter cuidado, mesmo para aquelas pessoas que estudam espiritualidade, autoconhecimento, tudo isso, cuidado com os discursos que se revestem de uma forma espiritualista, mas que têm um viés religioso que condena e vilaniza o nosso lado sombra como sendo algo externo a nós, e que isso não é bom, e que isso não é agradável, e que isso não somos nós, mas isso somos nós. Então acredito muito mais no processo interno, não o externo. Acredito muito mais do que ninguém que existe não tem um lado sombra, seja ele qual for, dentro, claro, de uma magnitude, e não me acredito que o processo se consiga transmutar efetivamente em algo, seja algo concreto em nós, e não passe por aquilo que eu falei, o aceitar, o olhar frente a frente,
libertar dessas amarras de julgamento, aceitar que existe, faz parte de nós, mas que agora vamos verificar se, ou já verificamos que quando seguimos esses impulsos o resultado não é o melhor, e isso não é tudo que existe em nós. Existe uma voz transcendente. Claro que podemos meditar, cada um à sua maneira pode arranjar formas de se escutar, mas aceitem as vossas sombras e, acima de tudo, verifiquem que há algo que transcende sempre. Existem outros espaços no nosso interior e é assim que o processo se vai maturando efetivamente dentro de nós, até ao ponto em que nós verificamos que de repente já não faz sentido. Mas cada pessoa tem o seu timing, cada pessoa atravessa a fase que atravessa, mas é nisto que eu acredito hoje em dia e era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Já sabem, se quiserem apoiar o projeto, façam o gosto, o like, subscrevam, compartilhem e deixem aqui um comentário sobre aquela que é a vossa opinião dentro das temáticas de cada vídeo. Muito obrigado.